tarde, ouvintes da Rádio TV Menorá. Nesse momento, transmissão simultânea para todo o planeta, para rádio e TV Menorá. E para honra e glória do Senhor, nosso quinta ao vivo, então, TV Menorá e rádio, 6º ano. E mais uma vez nós temos aí o privilégio e a bênção de estar recebendo o nosso irmão e apóstolo Sérgio Roberto Alves para esse nosso bate-papo edificante, para que nós possamos aí, nesse momento, tá compartilhando aí a palavra de Deus. E eu já aproveitando esse início para dar um boa tarde ao nosso irmão Sérgio. Boa tarde, irmão. Boa tarde a todos os irmãos e todos os simpatizantes aí do Evangelho do Reino que nos acompanham através da Rádio Menorá e da TV Menorá. Que o Senhor nos edifique, que o Senhor faça com que a vida que recebemos com esta programação de hoje possa nos edificar e trazer a todos nós uma posição de melhoramento no serviço a Cristo para a edificação do corpo do Senhor. Porque vivemos momentos muito especiais na Terra hoje. Estamos finalizando, pela graça do Senhor, uma dispensação. E a geração que vive nesses momentos, ela é muito privilegiada, né? Porque vamos presenciar grandes acontecimentos inéditos, movimentados por Deus, gerados por Deus. Daqui a pouco, muitas profecias, muitas das promessas escatológicas estarão acontecendo. Muitos de nós talvez não vai experimentar o esquife, a sepultura, o caixão, a morte natural. Talvez muitos de nós vamos ver o arrebatamento da igreja acontecer. Muitos de nós vamos presenciar a horrível realidade de uma grande tribulação. Daqui a pouco todos vão ver o corte inaugural da fita, né? A corte daquela fita inaugural, né? Do Milênio da Paz. Daqui a pouco muitos cristãos terão tristezas porque no tribunal de Cristo não alcançaram o êxito para a dispensação do reino. Então, muitas alegrias, muitas tristezas para alguns, muitas alegrias para outros, né? Mas Deus está levando a cabo as suas promessas, as suas palavras estão acontecendo, são infalíveis, o plano de Deus vai se consumar. E nós é que temos que andar rápido para nos beneficiarmos da graça do Senhor Jesus, que ainda resta um pouco tempo para nós. E nosso ponto de sucesso é fazer com que nosso coração se incline para uma consagração nesse momento. E é por isso que tem as igrejas ainda atuando pelo poder do Espírito Santo, proporcionando, encorajando irmãos a oportunidade de se consagrar e para se sujeitar à autoridade de Cristo, que é a única exigência divina para que você possa tomar parte nesta maravilhosa condição de adentrar no reino de Cristo, né? Então estamos aqui para colaborar, contribuir com os irmãos através do Ministério da Palavra, que recai sobre nossas vidas, né? E todos que pregam em nome do Senhor Jesus, com certeza, inspirados por Deus, sempre vai edificar a todos os irmãos. Então, estou à disposição aqui para contribuir com todos vocês. Ô, glória! A você que está ligado, fique ligado, porque já já voltaremos após os nossos comerciais. Novidade! Acesse agora tvmenorá.com.br. A TV aberta segue, você pode assistir pelo Pão de Judá, mas pode assistir direto no site da TV Menorá. A TV por assinatura, onde nós podemos investir na expansão do reino, 12 canais temáticos. Os canais são Amor de Deus, Autoridade, Cura Divina, Cura Interior, Desenvolvendo a Liderança, Ensinos, Exemplos Bíblicos, Família e Relacionamentos, Libertação, Prosperidade,
Reino dos Céus e Vida Divina. Para te acessar o canal, tu precisa de um usuário e de uma senha. Apenas R$ 39,90 por mês, para mais de 1000 vídeos. Para sua edificação. Não perca tempo. Assine tvmenorá.com.br. Voltamos então no nosso Quinta ao Vivo, bate-papo edificante com o nosso irmão e apóstolo Sérgio Roberto Alves, hoje trazendo um assunto de fundamental importância nesses momentos finais da Era da Graça em que nós vivemos e que devemos atentar diligentemente para as palavras em que o Senhor tem nos trazido e que nos trará ainda nesses momentos e hoje especialmente nesse programa. E uma palavra aqui, irmão, que o Senhor nos traz aqui, até para o irmão compartilhar. Eu vejo que as pessoas muitas vezes usam muito dessa palavra sempre relacionada a dinheiro, né? E eu até queria que o irmão compartilhasse conosco um pouquinho, que uma palavra que está em Atos, no capítulo 20, no capítulo 20, versículo 35. E as palavras do próprio Jesus, que o apóstolo Paulo, né, se refere, e ele diz: mais bem-aventurado é dar que receber. Ok. Nesse versículo a gente percebe de que está sendo desvendado um mistério pouco conhecido aí por as pessoas que são cristãs, porque você olha e observa o movimento prático do reino de Deus nas igrejas, e você observando todos os nossos irmãos que são membros do corpo de Cristo, ainda há uma visão totalmente velha de que temos que ter vantagens, temos que ganhar coisas, temos que receber coisas, temos que buscar coisas, temos que ganhar coisas. Lá no Provérbios se fala da sanguessuga, né? Essa visão é uma visão caída, uma visão humana caída, natural. Ela não pertence a uma realidade do reino de Deus. E todas as pessoas que estão ainda envolvidas nesses enganos e que ainda não descortinaram a revelação divina nesse aspecto, que é dando que se recebe, são pessoas que ainda estão sofrendo e não tiveram ainda aquele toque especial revelador do Espírito Santo em de abandonar toda e qualquer tentativa, esforço humano e pessoal para ter, ser e sentir coisas. Porque se você entregar a tua vida como oferta a Deus, Deus vai te proporcionar o ser, sentir e ter de acordo com a capacidade generosa, única, elevada de Deus. É bem melhor nós recebemos a paga e a graça do Senhor do que estarmos competindo, lutando, brigando, discutindo, correndo, se exaurindo. A gente muitas vezes entra numa exaustão naquela correria para ter, mas na verdade Deus disse: eu não te mandei fazer essas coisas. Olha em Provérbios, né? Esses sentimentos são enganosos, esse posicionamento mental tem que cair por terra. Na verdade, em Mateus 6,33, o nosso Senhor Jesus proferiu palavras sábias e reais e verdadeiras de que a nossa preocupação é ofertar nossa vida e tudo que nós vamos fazer para a honra e glória de Deus. E as demais coisas, que é ter, sentir e ser, Ele vai nos proporcionar, acrescentando à nossa vida tudo o que precisamos para uma completa felicidade, uma completa paz. Só o Senhor pode nos abençoar desta forma. Então, o apóstolo Paulo faz uma referência muito interessante no final do livro de Atos,
de que nós precisamos descobrir a verdade e o prazer e a voluntariedade de dar sem nada esperar em troca. Você precisa ter uma experiência com isso, para que o Espírito de Deus possa fazer rompimentos mentais e tirar esses enganos, essa disposição mental tão grotesca, egoísta, que vem da natureza humana, de que nós temos que lutar, competir, brigar, agredir para ter as coisas, ser alguma coisa, sentir coisas. Não, deixa Deus te proporcionar essas maravilhas, irmão. Te entrega ao serviço ordenado por Deus. Te consagra, conhece a verdade e pratica os mandamentos de Cristo, mostrando uma plena sujeição ao Rei, para que você verdadeiramente seja mobilizado por uma cabeça e uma mente única em inteligência, sabedoria e poder, que é a mente de Cristo. Você sabe, irmãos, o homem, depois que recebe a nova vida, ele não deve usar mais a velha vida, a velha mente, para viver os dias no reino de Deus. Nunca vai dar certo isso. Então, a maneira de Deus fazer e cumprir a economia divina através da única administração universal de Cristo, que por meio do Espírito Santo, dentro de cada crente, objetiva formar esse corpo maravilhoso para Cristo. Nós sabemos que essa é a obra da igreja, que vai lançar e estabelecer o reino de Deus na terra. E o reino de Deus na terra nada mais é do que Cristo com seus membros, que forma um Cristo coletivo, corporativo, que será comandado pelo Pai por 1000 anos a mostrar seu magnífico poder, a sua sabedoria, a sua justiça, a sua pureza, a sua equidade, porque esses são os valores e os atributos elevados deste reino, que nós não conhecemos. O que nós conhecemos hoje é muita sujeira, muita imundície, muita corrupção, muito egoísmo, muita coisas ruins e terríveis que a gente está vendo nessa última geração, que Deus tem que limpar a terra e o universo dessas coisas trevosas, malignas, nojentas, sujas de Satanás. Nós vamos ficar livres dele por 1000 anos, e as nações, a porção terrena e a espiritual que está lá na terra, vai ter que servir o Rei Jesus com muito zelo, né? Com muito esmero, porque senão não serão abençoados, mesmo a porção terrena. Porque a porção espiritual nós sabemos que são os vencedores e que vão ser uma bênção nas mãos do Senhor, né? Mas a porção terrena terá que prestar adoração, culto, pelo menos uma vez por ano em Jerusalém, onde vai se sentar o nosso Rei. Lá o nosso Cristo estará no trono, comandando todas as coisas no Espírito, né? Com seu poder único e autoridade única, conforme ele diz em Mateus 28:18, com realidade vai se cumprir aquele versículo. Todo o poder no céu e na terra será através de Cristo que será manifestado. Mas são coisas vindouras, né? Mas agora, irmãos, essas palavras de Atos do apóstolo 20:35, do Atos dos Apóstolos, que são os atos do Espírito Santo, na verdade, assim, nós precisamos prestar bem atenção qual o contexto que Deus nos colocou nesse momento. E eu acho que o Quinta ao Vivo, né, tem muito a ver de nós aqui falarmos de coisas que vêm equacionar as nossas dificuldades e que nós possamos vencer os desafios que hoje temos diante de Deus, porque somos conhecedores de uma verdade e que essa verdade nós olhamos para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, e a gente não enxerga essa realidade que deveria
estará estabelecida pelos conhecedores da verdade. Então veja que nós temos um desafio diante de nós, porque problemas, graças a Deus, que era Satanás, já estamos livres dos nossos problemas. Agora o que existe diante dos nossos olhos é um grande desafio de deixar de amar a nós mesmos e o mundo para amar Cristo em primeiro lugar. Então, nossa luta, nosso ponto de grande desafio é esse. E para nos auxiliar no enfrentamento desse desafio, né, nós temos que observar como Deus proveu os meios, os recursos, para que viesse realmente nos apoiar na batalha espiritual para obtermos o troféu nessa vitória, que é entrar em plena submissão ao Espírito. Essa é a nossa meta, né? Esse é o nosso caminho aqui, né? Não sei se o irmão tem mais alguma pergunta aí para incluir agora, ou posso continuar. Então, irmãos, assim o Espírito Santo nos últimos tempos tem me mostrado o seu plano de desenvolvimento da sua economia. O Cristo está nos mostrando mais coisas, talvez coisas que antes nós não teríamos ainda descortinado, não teríamos visto, né? E não enxergamos isso no passado. Mas nós sabemos que para ter uma visão plena, real e completa, só se Cristo realmente nos mostrar as coisas que precisamos. Nós não temos poder com esta capacidade humana de adentrar no mundo do Espírito e descobrir todas as coisas que precisamos para equacionar desafios e dificuldades que nós estamos enfrentando. Deus precisa usar de um benefício maravilhoso chamado revelação, através do Espírito Santo, de nos levar a conhecer coisas no mundo espiritual, para que possamos, com a sabedoria divina, passar por cima dos problemas, das dificuldades e desafios que nós temos hoje. E a igreja é um ambiente onde Deus os coloca todos os nascidos da água e do Espírito, e ali então Deus trabalha através do ministério da palavra, através do Espírito Santo, que faz uma administração interna, amando de Cristo, comandado por o nosso grande Deus Pai. O Deus triuno trabalha em nós, nesse período da igreja, desde que nascemos da água e do Espírito. E eu quero dizer para os irmãos que o nosso quebrantamento começa na vida intrauterina, lá que Deus começa a trabalhar em nós. Muitas crianças já nascem com traumas, com complexos, com problemas, rejeições de ventre, e aquilo já é um trabalhar de quebrantamento de Deus para arrefecer o ímpeto da força natural na vida das pessoas. E depois passa talvez muitos anos e a pessoa está na carne, está no mundo, está no homem natural. Amém. Mas lá um dia Deus chama para a igreja. Comigo foi diferente, né? Não foi diferente, né? Com 36 anos de idade, você me chamou para o reino, né? Então veja bem que Deus trabalha com planos, mas também com propósitos. E isso é difícil da nossa cabeça humana entender. Planos e propósitos simultaneamente. E há também esse plano que o Senhor está fazendo acontecer nesse momento. Ele é um plano de desenvolvimento espiritual integrado, da qual nós não temos o menor entendimento e acesso antecipadamente ao que vai acontecer. Então esse trabalho a gente chama que é um trabalho por mistério, que Deus realiza em cada um de nós. Ele não deixa nunca ver a maneira e a forma que Ele vai consumar a verdade que conhecemos. Porque se Ele nos fala antes, nós vamos nos meter neste processo para estragar tudo. Porque nós somos extremamente criativos, mas não produtivos. A nossa criatividade não redunda em crescimento de vida, né? Porque Deus sabe que nossos pensamentos e sentimentos são totalmente carnais e voltados para atender os nossos interesses particulares egoísticos. Então Deus precisa fazer uma revolução cultural
dentro, internamente, em cada um de nós, com o conhecimento do Evangelho do Reino. E lá dentro, o Espírito Santo está lá para fazer dissipação de trevas e de enganos através dessa verdade. E a palavra é uma matéria-prima que o Espírito Santo dispõe para fazer descortinamento, que chama-se de revelação, né, dentro de nós, e abrir um caminho vivo e novo, onde andamos na plena submissão ao nosso Rei Jesus Cristo. Aí sim nós vamos nos tornar membros do corpo de Cristo, como também podemos chamar de vencedores. Sem isso acontecer na nossa vida e essa obra estiver pronta, nós somos, assim, pessoas que estamos sendo apenas trabalhada ainda, né? Mas a obra de Cristo não está pronta em nós. Veja, para Deus atingir esses objetivos que falamos e consumar que o plano que é dele, eu sou a pessoa que ele está trabalhando, mas o plano é dele e todas as coisas que estão ocorrendo aqui também é dele. Eu sou dele, o Espírito é dele, a palavra é dele, o ministério é dele, tudo é dele. É de Deus, é de Cristo, é do Espírito Santo, é do Deus triuno. E eu não sou dono de nada. Vamos supor que eu tenha apartamentos, que eu tenha campos, que eu tenha gado, que eu tenha ovelha, que eu tenha carros. Também nada é meu, sou mordomo dessas coisas. Deus é dono de tudo, do céu e da terra, e tudo que nela existe pertence. Salmo 24 revela muito bem isso. Então, na posição de mordomo de Cristo e de Deus aqui, eu não tenho essa revelação, porque eu me apego a estas coisas e esqueço de Cristo. Porque me apego naquilo que não é meu, mas está em meu poder para administrar e cuidar. Mas meu coração considera aquilo meu. Isso é um engano, eu vivo na mentira, estou iludido, com certeza, estou iludido. Não estou na realidade? Não estou. Porque eu considero meu, né? Então, se Deus manda eu dar parte dessas coisas que eu tenho, eu não dou porque é meu. Mas na verdade não é meu. Então eu não consigo cumprir a palavra dando o que se recebe. Porque tudo que eu tenho, se eu passo a entender que não é meu e que Deus tem todo o direito de usar o que eu tenho em excesso para beneficiar outros, Ele não quer que seja isso de maneira compulsória na minha vida, não seja uma exigência de Deus que me obriga a fazer isso. Não, Ele não faz dessa forma. Ele quer que eu entenda e tenha uma elevação de entendimento de que eu venha fazer isso espontaneamente. Porque conheci a verdade e o plano maravilhoso de Deus. Então, quando um homem entende isso, tudo aquilo que ele tem com sobra passa também a ser dos outros que estão necessitados. Então é dando que se recebe. Então, ele está obedecendo Cristo. E quero também dizer aos irmãos que essa espontaneidade não está embasada na loucura sentimental e mental interesseira do homem. Não. Está embasada numa orientação interna subjetiva do Espírito Santo. O meu dar, que Deus fala nesse versículo que o irmão Cleide acabou de falar, como o nosso entrevistador aqui há pouco, esse dar é segundo a orientação elevada e sábia do Espírito Santo. Não é eu dar como eu quero também essas coisas. Porque aí a carne vai fazer doações. E Deus diz que não recebe oferta da carne. Lembram? Caim, por exemplo, levou uma oferta da carne para Deus. Um produto da terra. Terra é corpo, é carne. E ele plantou a melancia. E levou a melancia, mas Deus não pediu isso, pediu uma oferta de sacrifício. Teria que esta oferta ser levada às mãos de Deus, porque ele teria que se negar para ofertar. E acabou levando aquilo que Deus não pediu. E quando eu levo nas mãos do Senhor, sendo para outros ou para o próprio Deus, aquilo que Ele não pediu, isto é uma rebelião, isto é uma arrogância humana, isto é uma manifestação da carne,
Isto não é do Espírito, né? E Deus vai reprovar a oferta e o ofertante, as duas coisas. Assim como fez com Caim. Mas aprovou Abel. Por quê? Abel ofertou segundo Deus, na direção de Deus. E ofertar segundo Deus é fazer na obediência ao Espírito e à palavra. É a orientação do dono de todas as coisas. Porque eu não estou dando nada, na verdade. Se aquilo está sob minha administração, os bens, dinheiro, recursos, seja palavras, dons espirituais, ministério, tudo que eu vou dar para você, não é meu, é de Deus. E ele diz, dá agora tu cessa, agora tu continua dando, agora tu para. Tu não dá para esse, dá para aquele. Dá para aquele, o A, mas não dá para o B. É ele que comanda todas as coisas. É por isso que a gente vê essa desordem na igreja, essa carnalidade na igreja, porque todas as coisas da igreja são feitas independente do Espírito, irmãos. Então esse versículo aqui que ele acabou de ler é para regrar, para santificar, para deixar puro o relacionamento dos membros na igreja, no corpo de Cristo. Porque o reino de Deus é organizado e tem um cabeça. E esse cabeça manda e é dono de todas as coisas. Nossa função é só se submeter e obedecer. Então estamos desorganizados, estamos assim com a vida prática da igreja extremamente corrompida ainda. Está meia suja, contaminada, porque há uma interferência do homem carnal, natural, egoísta, né? Sempre o que eu dou pela carne, eu quero a glória. Seja dons, seja ministério, seja bens, seja dinheiro, seja carro, seja oferta, seja lá o que for, porque os recursos não são meus. Então quando o homem entende isso, ele entra em paz, ele entra em liberdade, ele entra no Espírito, ele entra na vitória, ele entra como vencedor na presença de Deus. Porque ele está agora, nada pode atingir ele mais, nenhum mal sucederá sobre ele, porque ele venceu a carne, ele venceu o mundo, como Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, se vocês se submeterem a mim, andarem por mim, e eu comandar vocês, vocês também vão vencer. Lembra dessas palavras em João, que Jesus disse a nós? Então Jesus disse, por que nós estamos em aflições? Porque nós estamos sendo comandados pelo nosso próprio coração. Aí vamos sempre estar afligidos, sempre. E ansiedade, e angústia, e preocupações. Não dorme. Será que onde é que eu vou morar? O que eu vou comer? O que eu vou vestir? E meu filho, será que vai ter dinheiro para ele comer? E a escola? Isso. Então a pessoa está sempre vivendo em torno de suas necessidades pessoais, familiares, e esquece de que essas necessidades deverão sempre ser supridas pelo nosso grande Rei, o Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo, o dono do céu, o dono da terra, de tudo que nela tem. Então veja bem, Deus observa esse tipo de comportamento em nós, irmãos, e fica pensando, até quando essas pessoas vão sofrer em vão, conhecendo a verdade que liberta, conhecendo o meu sangue que já vos libertou? Até quando essas pessoas vão ficar em aflição? É isso que Jesus disse. No mundo, se tu vive pela dimensão e a sabedoria terrena, você vai ter muitas aflições. Então a nossa liberdade está em relaxar em Cristo, descansar em Deus e confiar de que aquele que cuida dos animais e que não sabe trabalhar, que não sabe assinar cheque, que não sabe contar dinheiro, Deus não sustenta esses animais todos? Sustenta. Agora, não vai sustentar os seus filhos que foram recriados pelo derramamento precioso do seu sangue e que estão sendo edificados com a habitação do próprio Deus dentro de nós? Mas como nós somos tardios de entendimento, irmãos,
E esse é o problema que nós estamos enfrentando na igreja nesse momento. As coisas na igreja não estão de acordo com o que Cristo deseja e quer. Veja qual foi a maneira que Deus estabeleceu a vida prática da igreja no nosso movimento, como também na igreja primitiva, porque é igual. Eu quero dizer para os irmãos, é igual. O que nós vivemos hoje a nível de doutrina viva e santa de Deus é a mesma coisa que a igreja primitiva, irmãos. Não há diferença, eu digo para você. Você examina o livro de Atos, você examina as cartas de Paulo. Por favor, acorde para essa realidade. Por que há tanta rebelião no nosso meio? Por que as pessoas entram e saem desgostadas deste movimento? Por que voltam e experimentam e voltam para o mundo, ou trocam de igreja, ou se rebelam e formam outras igrejas, outras denominações? Por quê? Porque elas enxergam esta verdade, e essa verdade não está agradando a carne. Esse é o problema. Não agrada a carne. A cruz nunca agrada a carne, ela mata a carne. Esse é o problema. E quero dizer para você, você nunca será edificado, nunca vai entrar num reino milenar, nem numa nova Jerusalém, se você não virar só espírito. E o que mata a carne é a cruz de Cristo, eu quero dizer para você. Né? Então Deus amorosamente estabeleceu, deu quantas coisas aí nós temos na Escritura. O Senhor forneceu a planta e o plano de Deus através do tabernáculo, quando foi revelado a Moisés. O Senhor deu a planta, está aqui a planta. Agora vamos desenvolver com propósitos, todas as coisas em todas as gerações. Eu vou chamar os meus e quero limpar os meus, eu quero oportunizá-los a reinar. Em cada geração Deus tem feito isso através da vida da igreja. E a igreja do Senhor Jesus, a qual nós pertencemos, eu quero dizer aos irmãos, e somos membros vivos dessa igreja, né? Deus estruturou isso aí de uma maneira em que o ministério de Cristo chegasse a operar dentro desses corações de todos aqueles que foram chamados por Cristo nessa geração. Só que uns aceitam, os outros se rebelam. Mas o Senhor deu oportunidade. É isso que eu quero dizer. Então, o Senhor trabalha através de grupos familiares nessa estrutura. Porque o corpo de Cristo tem vários membros. A igreja tem muitos membros. E cada membro pertencendo ao corpo de Cristo, eles têm uma posição, eles têm uma função e eles têm uma produção. Porque isso aqui não é um modelo humano corrompido, clérigo e leigos. Não. Isso aqui não é um modelo humano, clérigo e leigos, corrompido, humano, e fora completamente do plano e do propósito de Deus. Eu vou dizer. Não é dessa forma que Deus quer a igreja. Por que os grupos familiares? Os grupos familiares, eles têm uma incumbência genérica. Conquistar almas onde eles estão. Essas almas devem ser trazidas para as reuniões deste grupo, para que a vida que receberam no batismo e no novo nascimento seja edificada. E que Cristo passe a reinar sobre aqueles corações. E eles sejam glorificados por Jesus. Esses são os objetivos genéricos de um grupo familiar. Então, neste grupo familiar tem um líder. Se esse líder não tem entendimento da economia divina, se não se consagra, o que ele vai fazer como líder? Ele vai atrapalhar a vida daquelas ovelhas. É só o que ele pode fazer. Se ele está mal instruído, ele não está no Espírito, ele não busca o Senhor, ele não entende a economia divina, ele não jejua, ele não ora, ele não medita, ele não conhece o Senhor, ele não deixa fluir o Senhor, porque não conhece o Senhor. O que ele vai fazer? Ele vai ganhar as almas. Isso ele pode fazer. Sem consagração. Pode ganhar almas, sim, pode. Mas quando as almas chegam no grupo, o que ele vai fazer? Se ele está na carne, se ele não tem vida para dar,
se a graça do Senhor não sai através dele, a unção não sai através dele. E aquele grupo familiar fica uma rotina insuportável, que os assuntos são desconexos e totalmente fora do plano de Deus. Os itens a ser falados não são guiados pelo Espírito Santo. O que ele vai fazer com aquele povo? Qual é a produção que ele vai ter naquele lugar? E ele não vai poder cumprir com a sua comissão de líder. E ele, como membro do corpo de Cristo, que está numa posição, que foi colocado por Cristo, que está numa função, que o Espírito Santo quer fazer, aquela função ser desempenhada. Mas aí a alma dele se opõe ao Espírito Santo e não deixa aquele homem produzir para Deus. É o que está acontecendo hoje. Porque o Espírito Santo, quando chega na mente humana, no raciocínio humano, trava. Porque ali o homem está cheio de ideias, cheio de planos, e não deixa o Espírito fluir. Então, nossa baixa qualidade no serviço, nossa pequena produção para Cristo, se aloja nesse ponto que eu estou falando para os irmãos hoje. Se os nossos líderes de tribo, de exército, de grupo familiar, não decidirem a entregarem-se completamente à consagração e a buscar Deus para um fluir do Espírito, você pode ter muitos problemas no julgamento divino. Muitos problemas. A prova é que muitos irmãos que negligenciaram essa tão grande salvação, a qual recaiu sobre eles, eles se rebelaram aqui dentro da igreja e Deus arrancou eles da igreja. Eu estou dizendo claramente a verdade para os irmãos. Deus arrancou esse povo que saiu daqui de dentro para não contaminar o restante que ficava aqui. Porque eles estavam com muitas ideias, criatividade, imaginações e vontades de estabelecer a igreja de uma forma diferente ao modelo de Cristo. E Deus não permitiu, porque a igreja é de Cristo, não é minha. É de Cristo. Eu nunca tirei ninguém da igreja, mas eles saíram por causa do Espírito. Não importa os motivos, a maneira ou o modo, Deus tirou eles. E não vou discutir a maneira nem o modo. Não estão mais aqui, e isso é a verdade. Porque eles não quiseram se submeter à autoridade de Cristo. Não reconheceram que o ministério era de Deus. E tentaram deturpar, difamar e solapar o serviço de Cristo através do ministério da palavra. E o Senhor os afastou. E não permitiu que eles ficassem no nosso meio. Porque não eram dos nossos. Assim como diz Cristo no Evangelho de João. Nas cartas de João. Eles estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque não se humilharam para o Senhor Jesus. E agora, nós que restamos, estamos em jogo ainda, o nosso sucesso e o nosso resultado. Vamos nos consagrar? Vamos... Primeira coisa que tem que fazer, irmãos. A primeira coisa, Deus tem uma direção para o grupo familiar. Que não é para o grupo, é para o líder do grupo e para as ovelhas do grupo. Que é o kit do grupo familiar. O kit do presbitério. O kit do presbítero. Esses dois materiais. Quem é líder dentro da igreja tem que saber todas as linhas orientadas pelo Espírito nesses dois materiais. Isso é a primeira coisa que tem que fazer com muita urgência. Depois pedir perdão a Deus pelo passado, pelo grande número de erros cometidos no passado, por ter estragado muitas vidas no passado, por não estarmos adequados no serviço a Cristo. Temos que consertar com Deus esses nossos erros. Negligência no ministério. Fomos chamados, mas não nos preparamos e fomos preguiçosos, negligentes. Né? E Deus, através do seu sangue, fez uma grande obra de nos recriar e nos purificar e nos santificar. Mas nós falhamos. A nossa parte falhou. Amém? Então nós temos que, vendo esse material, ver onde erramos, confessar, nos arrepender,
e voltar a se consagrar para fazer e prestar um bom serviço como vaso para a expressão do Espírito, para que as almas sejam ganhas e edificadas, para Cristo dar a glorificação a eles. Amém? Isso nós precisamos fazer urgente, né, irmão? Ô, glória. Então, que 1 João, Epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia, convidar os irmãos a buscarem nas Escrituras Sagradas, no capítulo 2. 1 João, capítulo 2, anote aí. 18. Tremendo, né? A forma de que começa aqui, né? Filhinhos, né? Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos, que é a última hora. Eu vou ler novamente, irmãos. Se você não prestou atenção, está escrito em 1 João, capítulo 2, para a gente ver como Deus é moderno e a palavra dele é viva. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio. Eles saíram de nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos. Por quê? Não eram porque, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Ainda no capítulo 2 de 1 João, no versículo 15, mais um sinal, uma evidência que deve ser observada. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E eu glorifico a Deus porque, na realidade, né, irmãos, o Senhor deixa tudo evidente para nós, porque está tudo escrito. E Deus deixa bem claro que é um grande desafio, é um grande negar-se, permanecer, obviamente. E que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê graça, para que nós possamos, né, dia a dia, como diz na palavra Mateus 6,34, dia a dia, porque cada dia basta o seu mal. O Senhor disse que é um dia de cada vez. Que você possa usar dos frutos do Espírito, que o Senhor já te deu, já nos deu, para que nós possamos usar do domínio próprio, para que nós possamos invocar o santo nome do Senhor, para cumprir, para que nós possamos usar dessa palavra para fazer as coisas que o Senhor tem dito para que seja feito. Para que nós possamos fazer tudo isso que o Senhor trouxe hoje através do irmão. Para que nós possamos dar, nós precisamos servir, para que nós possamos usar dessa graça que o Senhor está nos dando. Para as coisas dele, para o reino em primeiro lugar, porque ele nos trouxe para cá. Porque ele nos concebeu e nos concedeu
como a concessão de dons, talentos, ministérios, nos concedeu uns para apóstolos, uns para mestres, uns para evangelistas, uns para pastores, profetas. Então, se nós olharmos lá em Efésios 4, está tudo liberado, né, pelo irmão, pelo apóstolo, pelo Espírito, desde lá do tempo, né, de 1900 e pouquinho, nas escolas ministeriais. E você, talvez, que está acompanhando, já ouviu isso. Talvez precise ouvir de novo, como eu. Mas, se você não ouviu, você tem acesso pelo site Expansão da Verdade, né? As escolas ministeriais, você pode ter acesso a esse material. Da importância de você buscar e se informar. A escola de mestres, semi-escola de pastores, de evangelistas. Para que você veja quão maravilhoso e rico é esse material. Todo esse apanhado de anos de busca e de fluir de liberação do Ministério da Palavra. E que você tem acompanhado, e você sabe que tem testificado dentro de você o quão grande e valioso tem sido o fluir através do Ministério da Palavra para a sua edificação. E quanta transformação e edificação Deus já fez na sua vida. Mas chega um ponto em que parece que ali Satanás disse e inventa 1001 justificativas que não é para mexer. Então, você quer parar. E você parece que bate uma cegueira e você não quer mais olhar para tudo de bom que Deus fez. Para quantas maravilhas Deus usou. Quantos vasos na sua vida. Quantos irmãos que talvez hoje você tenha virado a cara. Talvez você nem olhe mais, você despreze. Irmãos, vasos de honra na obra de Deus. Que você despreze. Porque já foram úteis, mas não são mais. Que gratidão é essa? Será que isso é de Deus ou é do diabo? Mas quem será que está te dando essa cegueira? Quem será que está bloqueando isso na tua vida? Essa comunhão com os irmãos que providenciaram a própria palavra na tua vida, que proporcionaram vida, que arranjaram o descortinamento da verdade. Será que eles são tão maus assim? Será que eles são tão ruins assim? E eu vejo assim, irmãos, que Deus tem feito maravilhas através desse ministério da palavra. Porque através desse negar-se, dessa comunhão que é única, só tem um Jesus. De nós seguirmos Jesus, se negando a nós mesmos, né? Nós temos crescido em vida. Porque eu tenho que abrir mão do meu eu. Quantas áreas da minha vida eu achei que eu já estava bem, e Deus me mostra que eu tenho que começar tudo de novo. Glória a Deus. Glória a Deus. Que é para me manter começando sempre. Agora, se você acha talvez que você está grandão, que você está bem, que você é poderoso, esse é um problema. Então eu glorifico a Deus por esses momentos, e como o apóstolo trouxe aqui, eu separei aqui mais uma palavra, né, que está lá em Provérbios 30, e olha só que tremendo, né? A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, Dadá. Há 3 coisas que nunca se fartam, sim, 4, que não dizem basta, que não dizem basta. Elas são a sepultura, a madre estéril, a terra, que não se farta de água, e o fogo, que nunca diz basta. E 16, né? E elas que são a sepultura, e a madre estéril, e a terra, que não se farta de água, e o fogo, que nunca diz basta. Irmãos, esta é a realidade. Não há uma saciabilidade da alma. Irmão, eu glorifico a Deus por essa revelação, né? Porque eu vejo que essa palavra de Provérbios 29 também, ó, que diz: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra.
E a única forma, eu creio, disso tudo se manifestar, a verdade se manifestar na nossa vida, é o serviço, é a prática, é a vida, é ir para a prática, né? Para o campo de batalha, né? Vamos dizer, para o fight, né? Mas esse fight não é contra irmãos, né? Não é dentro do corpo, na verdade é contra principados e potestades, porque né, essa luta não é contra irmãos, né? E sim contra principados e potestades. Né? É verdade. A batalha espiritual que cada um dos membros do corpo de Cristo desenvolve, enfrenta nesse momento, tu podes perceber que a nossa luta realmente nós enfrentamos uma guerra contra espíritos. Espíritos que estão habitando também ainda no nosso corpo mortal e que quer impedir a qualquer custo, né, que Cristo mande no nosso coração, na nossa mente, na nossa emoção, na nossa vontade. Quer impedir o reino de Deus de ser edificado e construído dentro de nós. Porque o reino de Deus pronto dentro de nós é um novo homem pronto, aperfeiçoado. Quando isso ocorrer, Cristo já reina dentro de nós e a batalha foi vencida. Porque aí andamos só para servir o Senhor e fazer o que Ele quer. Então, nós podemos ver assim que tudo é possível a gente melhorar, avançar, produzir. Tem tempo. Basta a gente se desapegar dessas coisas humanas e naturais, que esses enganos que já deveriam ser dissipados da nossa cabeça pelo Evangelho iluminado que Deus nos deu. Nós já deveríamos estar longe dessas coisas. Mas às vezes nas coisas mais simples a gente percebe como estamos ainda encarcerados no egoísmo, né? Através das reações, através do fazer e do agir das pessoas e do falar das pessoas. Tudo que acontece diante de nós como filhos de Deus, fatos que ocorrem durante um dia sempre nos levam a ter reações que nos condenam ainda diante da verdade. Por exemplo, ciúmes, inveja, rejeição. Isso mostra que estamos encarcerados em alguns demônios da carne e que eles têm uma certa influência absoluta e forte em determinados cantos da nossa mente e que ele ainda nos domina, né? E que Cristo precisa nos libertar. E a maneira de Cristo nos libertar é fazer com que a sua verdade aconteça através do campo, da linha experiencial da minha vida com Cristo, né? Então, o grupo? Eu sou líder de um grupo familiar. Eu não posso falar eu tenho que pensar assim, eu não posso estar lá falar as minhas coisas. Então eu vou ter que orar, me consagrar, meditar e chegar lá sem nenhum plano humano, sem nenhuma ideia humana e dizer assim: eis-me aqui, Senhor, eu me preparei a semana inteira, agora tu vai me usar. Aí você vai ver Cristo fluir. Agora, se você não fizer assim, não adianta também passar uma semana envolvido nos negócios da nossa vida natural, aí chega lá e dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, tu vai ficar ali, não vai sair do lugar, porque Deus não tem nada para falar através de ti. Porque você não desonrou Cristo a semana inteira, não deu as primícias, não deixou Deus ocupar e consumir o momento mais rico do teu pensamento durante o dia, da semana. Não deu as primícias, não meditou, não abriu a palavra, não orou. O que você vai fazer? Aí vai chegar lá e dizer assim: eis-me aqui, Senhor, se você está totalmente fora do Espírito. Deus até pode te usar, mas não vai usar porque você negligenciou os mandamentos também. Mas se Ele quer, Ele pode usar, né? Agora, o que não pode acontecer é a gente, tudo que dizer e falar, que às vezes é no homem natural, e dizer que é do Espírito, como estão dizendo.
Ah, eu senti isso, Deus me falou aquilo, Deus me mostrou assim, que Deus que diz que é assim, Deus que me mostrou, eu não preciso perguntar para ninguém, Deus está me guiando. Mas tá, para aí, está te guiando aí contra o Evangelho e ao reino de Deus? Aí não acredito nisso não. E a fazer coisas que não estão estampadas como verdade de Deus? Né? Então, essa intimidade com o Espírito, mas a gente não sabe que tipo de Espírito é que há uma intimidade. E tem vários Espíritos, a gente tem que provar e ver a procedência deles, né? Amém. Amém, irmãos. Eu creio que Deus falou muita coisa hoje. E nós vemos assim que essa palavra, né, inicial de Atos 20:35, né, o próprio Senhor Jesus disse, e foi trazida, né, pelo nosso irmão, o apóstolo Paulo, em Atos 20, é melhor dar do que receber. Nós vemos que ela é muito mais do que aquilo que é pregado muitas vezes, né, que se ouve, né. Esse dar, ele é muito mais amplo, em tudo, né, porque tudo pertence ao Senhor, né, inclusive o nosso tempo, né, inclusive o nosso corpo, a nossa roupa, tudo. E nós às vezes olhamos só para o dinheiro, né. E uma coisa assim que eu sempre compartilho, né, nos grupos familiares, compartilho com os irmãos mais próximos, enfim, em testemunhos, mas é sempre assim que a obra de Deus, a obra de Jesus, pura e genuína, não tem como terceirizar. Então, o melhor é dar, como receber. Não, ele não pode ser só dinheiro. Não tem como. Então, não é dinheiro. É também dinheiro. Porque o dinheiro faz parte. Mas o melhor dar, ele envolve você, né? Envolve eu, envolve nós como corpo, como parte integrante do todo. E é isso que hoje, né, o Senhor nos trouxe nesse banquete desse programa, né? Que isso tudo, né, que foi trazido hoje, que se resume no todo, né, que nós possamos viver isso, nós possamos fazer parte disso, e nós possamos pegar tudo isso que Deus trouxe para nós, desses pequenos detalhes, inclusive operacionais do nosso dia a dia, dos nossos grupos que Deus tem proporcionado para nós operacionalizarmos, né, no dia a dia como cooperadores, né, nos grupos, para que a gente coloque em prática. Porque tudo é do Senhor. E nós precisamos colocar isso, né, como naquele momento ali, né, como estar à disposição de Deus, mas não, como o irmão colocou, não em rebelião, né, mas e sim em obediência. Porque se nós estamos ali a serviço, não é meu serviço, é serviço de Deus, né? Então, são pequenos detalhes, assim, hoje eu creio que Deus falou muito importante para nós. E eu sugiro, assim, que parece que é uma coisa que a gente todo mundo já sabe, né? Mas tem muitas entrelinhas, muitos detalhes, e eu sugiro que você assista, né, assim como eu, na reprise, na segunda-feira ao meio-dia. Eu creio que segunda-feira tem 2 horários que repete, ou 3, em turnos diferentes, para pegar turnos diferentes, justamente pessoas que trabalham em horários diferentes, para que nós possamos rever todo esse programa na íntegra, né, que falou muitos detalhes, né? E obviamente que a questão do dar, né, ele inclui a sua parte. Jesus veio para cumprir a lei, não para revogar. Ele veio para cumprir. Agora, o dízimo, a oferta, tudo isso inclui, né, no dar. E isso deve se cumprir para o que o todo se complete. Agora, essa parte nossa também do serviço, que fique bem claro para nós, né? Que é um engano nós querer pagar pelo serviço. Pagar para terceirizar o serviço. Pagar
por algo que você precisa fazer a sua parte, né? E se nós olharmos assim, parece que para nós isso é claro. Para nós, membros da Igreja do Senhor Jesus, isso é muito óbvio. Mas para o mundo aí fora, não é claro. Aliás, para o mundo aí fora, o óbvio e o muito mais fácil é pagar. Porque você desembolsa um dinheiro, você paga para que o seu sonho se realize. E as pessoas pagam com dinheiro que não tem para realizar os seus sonhos. E assim é fácil ganhar dinheiro. As pessoas vendem sonhos. E é isso que Jesus não permite, porque isso é blasfemar o nome de Jesus. Porque você precisa fazer a sua parte. E nós precisamos entender isso. E é só dando exemplo é que nós fazendo a nossa parte, se negando e se envolvendo como líderes, padecendo, né, e dando exemplo é que as pessoas também vão fazer. Pô, mas o irmão também faz, o irmão também padece, o irmão vai lá e faz à frente, né? Então, isso constrange, né? Que é o próprio amor, que é o próprio dar, né? E aí outras pessoas vêm e acabam fazendo, e isso se multiplica. Então, não tem como nós contratarmos alguém para fazer o que você tem que fazer, por exemplo. Não tem. Não tem. Porque o que você tem que fazer, você tem que fazer. E essa questão, né, que o apóstolo trouxe hoje, né, a questão do grupo familiar, não tem. Todos nós, né, temos condições tranquilamente. Você pode ouvir o kit de exércitos e tribos, né? Se você não ouviu, ouça. Todos nós temos tranquilamente condições de coordenarmos 3 grupos familiares cada um. Está lá no kit, exércitos e tribos. Então, se você não coordena nenhum grupo, isso é extremamente preocupante. Porque você poderia estar coordenando 3 tranquilamente. Então, se você já está, nós temos que rever quem que está coordenando. Se realmente é Jesus, ou seja, conforme o modelo do monte, ou se é o meu eu, né, minhas vontades, se eu vou lá e dou show, eu falo. E tudo isso eu tenho que rever agora, né, para que Deus flua através, né, do grupo, como o Senhor trouxe hoje. Então, tremendo. O programa hoje foi maravilhoso para a gente refletir sobre tudo isso, refletir sobre a obra, né, até esse momento, para nós objetivar esse recomeço, esse momento de crescimento, de alavancar agora a obra em todos os lugares, em todas as cidades, em nome de Jesus, para que o Senhor multiplique esses grupos, porque essa é a base verdadeira da igreja de Jesus. Amém, irmão? E eu vejo que tremendo isso, né, para nós poder ter a igreja de Jesus crescendo cada vez mais em todas as cidades, e a igreja crescendo, e as famílias se multiplicando, e os templos transbordando de gente. Oh, glória! E os irmãos estão animados. Então, eu queria deixar um grande abraço para o irmão aí, alguma consideração final aí. Não, é só que nós precisamos observar aquilo que o ministério tem trazido e seguir. Nossa tarefa é isso, né? Deus tem uma palavra escrita, tem um comentarista da palavra, e se não está em desacordo com a verdade, temos que segui-la. Amém. Só isso. Amém. Glória a Deus. E para isso nós temos aí um canal ao vivo, né, que está à disposição na tvmenorá.com.br e no site pãodejudá.com.br. Fique ligado, imprima, cola na geladeira, na porta do roupeiro, faça parte você também da expansão, nutra-se. Isso é expansão. Você edificado, transbordando, está contagiando. Até rimou, hein? Edificado, transbordando, está edificando, contagiando. Glória a Deus. Forte abraço em nome de Jesus. Que Deus abençoe e multiplique, né, por 100 a todos que estão investindo no reino. Hoje nós colocamos aí, né, os nossos amigos, queridos, amados, irmãos, né, prósperos, que têm aí investido nesses infomerciais, vamos chamar assim, que são informativos de irmãos que têm colocado aí os seus trabalhos, que são de irmãos, né? Tá aí, o trabalhador é justo, o seu salário. Então,
tem se negado, tem trabalhado, tem para grupo familiar, tem trabalhado na obra, ou seja, tem trabalhado no secular, estão aí colocando seus negócios aí à disposição também para outros irmãos, mas principalmente estão investindo no reino, para que a gente possa ir. Então você também faça parte, invista você também. Você tem empresa, você tem algum serviço, você presta algum serviço. Irmão, o valorzinho é simbólico, né? Vamos investir, né? Você faça parte também dessa expansão. Eu vejo assim que muitas cidades aí estão em destaque, né? Porque os presbíteros estão engajados, né? Nessa busca de buscar empresários, irmãos na região, nas suas cidades, né? Você também, irmão, busque também pessoas aí na sua cidade, né? Entre em contato comigo para a gente poder fazer esse trabalho junto, para a gente alavancar esses recursos aí para o Ministério Apostólico, para o Ministério Menorá, porque o boleto, inclusive, vai direto para o Ministério Menorá. Nós precisamos de recursos. Estamos no capitalismo, né? Isso é um serviço que está à disposição para que você anuncie a marca, para que você possa estar prestando aí, né, a divulgação a todos, irmãos, para que o seu serviço, seu produto esteja aí sendo divulgado, né, na maior e grande TV do planeta, que é a TV do Rei, a TV Menorá. Glórias a Deus. E também, claro, sempre agradecendo aí a você que ora, que intercede, os irmãos e irmãs que acompanham desde 2009. Nós temos irmãos aí que têm muitos testemunhos, né? Você que está ligado aí, minha irmã, meu irmão, né? Que tem sempre conversado conosco nos encontros, tem nos abordado. Forte abraço a você, que Deus te abençoe ricamente. Tu é a tua casa aí, você que está trabalhando agora, Deus te abençoe ricamente. O Senhor sabe, e o Senhor está aí contigo. E também aos assinantes da TV Menorá, que estão firmes, os fiéis assinantes da TV por assinatura, né? Agora com uma grande novidade, o cartão de crédito. Você paga menos com o cartão. É isso mesmo, com o cartão de crédito você paga menos e não se incomoda. É automático. Você já vai ter contato da irmã Graziela. A Grazi, da TV Menorá, vai entrar em contato com você. Se já não entrou, vai entrar em contato para dar essa novidade. Com cartão de crédito é menos, porque agora tem as taxinhas de boletos, essas coisas de banco. Então com cartão é R$ 39,90. Né? Não tem reajuste, não tem taxa, não tem nada. Então, até isso, né, Deus está providenciando para nós. Cartão de crédito, conseguimos as autorizações aí. Glórias a Deus. E sejam prósperos os que te amam. Graça e paz a todos.